Senhora presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputada Tia Ju, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Inicialmente eu gostaria de dizer e lembrar até ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha que eu já discuti projeto de concessão sendo contrário à proposta apresentada, porque era de 50 anos, prorrogáveis por mais 50 anos. Então era um século. Então isso daí não é nenhum absurdo, pelo menos na prática legislativa que até hoje eu tenho assistido e participado, já vi projeto desse tipo. Agora, uma coisa que é importante colocar aqui é que esta casa já fez algumas comissões parlamentares de inquérito, cujo objeto tratava-se exatamente do serviço prestado por terceiros através de concessão do poder público. Um exemplo concreto: transporte aquaviário Rio-Niterói, concessão CCR, que, aliás, no contrato assinado entre a CCR e o Estado, tinha uma coisa inusitada: não existia uma cláusula que tratava da desistência de uma das partes do contrato assinado. E aí o que acontece? Simplesmente a CCR acha-se no direito de simplesmente dizer que não quer mais prestar os serviços objeto da concessão, mas ao mesmo ainda vai mais além, pede uma indenização ao Estado do Rio de Janeiro. De maneira que concessão até agora tem sido objeto de uma farra nos contratos assinados entre o poder público e aquele que vai ou se propõe a explorar serviços de prestação para a população. Sempre que esta matéria tem vindo à discussão, eu tenho sido contrário a esse prazo de 25 anos. 25 anos, prorrogáveis por mais 25 anos, é meio século. É meio século. É um absurdo. Então, quando eu vi o projeto, inicialmente eu entendi que seria reduzir o prazo de 25 anos de concessão. E mais, aqui simplesmente acabou com o prazo, o que você pode, inclusive, fazer o contrato, o prazo ser aquilo que melhor atender aos interesses, que não os interesses de atender bem aos usuários, e sim, exatamente o prestador de serviço, e realmente é um verdadeiro absurdo. E ainda mais, o parágrafo único: o prazo de concessão deve atender ao interesse público e às necessidades exigidas pelo valor do investimento, visando a justa remuneração do capital investido, ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e à modicidade tarifária. Não é isso que a gente observou, por exemplo, no contrato de exploração do serviço de barcas Rio de Janeiro-Niterói, exatamente pela CCR. Não é isso de forma alguma. De maneira que o prazo tem que ser reduzido. Um prazo de 10 anos no máximo, porque aí você tem a oportunidade de fazer a avaliação exatamente do serviço que foi prestado. Você tem a condição de fazer a avaliação se realmente a modicidade de tarifa ela foi aplicada de acordo com o que reza o contrato.
você tem a oportunidade de ter um elenco de reivindicações, ter um elenco de propostas a serem apresentadas de aperfeiçoamento da concessão. Então, a prorrogação, ela deva acontecer exatamente a depender do resultado positivo de uma avaliação criteriosa, técnica, econômica e social. É isto que tem que ser feito. E não simplesmente deixar a bel prazer do governante, que governante, pelo menos eleito, é o exercício de 4 anos. Então, ele eleito para exercer a administração das políticas públicas, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro. Então, na política pública de transportes, simplesmente ele faz um contrato de concessão com uma empresa qualquer pelo prazo de 70, 80 anos, prorrogáveis por um período igual. Então, vai para 160 anos, ou seja, mais de um século. Então, realmente isso daqui é de uma impropriedade que não tem justificativa de forma alguma. Eu queria saber qual a lógica que está fundamentando exatamente a apresentação de um projeto desta natureza. Quer dizer, é um absurdo. Você, quem mora em Niterói, que é atendido pelos serviços de barcas, sabe a qualidade do serviço que é prestado atualmente e que tem prejudicado e muito, e sempre, exatamente, os usuários do serviço de barcas. Para concluir... E está exatamente lá a concessão. Agora, imagine, concessão de... Não tem mais prazo, pode ser qualquer um, e qualquer um prorrogável, também por qualquer um desse prazo que surgiu na cabeça exatamente do governante, daquele que tem como responsabilidade administrar a política pública. Eu estou citando o exemplo de transporte, nobre presidente Iaju. Estou citando o transporte, Rio de Janeiro e Niterói, atualmente, que deixa insatisfeito o usuário e que não tinha no contrato uma cláusula sequer de desistência. Agora, imagine, realmente eu acho que essa casa tem que se debruçar, fazer uma avaliação desse projeto e, por favor, vamos trabalhar com o mínimo de seriedade em defesa dos interesses da população do Estado do Rio de Janeiro, principalmente os usuários do sistema de transporte. Eram essas considerações. Muito obrigado,